Agências e outros futuros foi o tema da palestra de Pir Marcondes. Um dos pontos que você colocou é o crescimento das consultorias que estão cada vez mais atuantes, mais criativas. As agências de publicidade estariam ameaçadas pelas consultorias? Olha, eu acho que aquelas que não entenderem que esse é um momento de transformação e que novas formas de fazer o negócio que elas sempre fizeram de um jeito que veio dando certo durante décadas, na verdade mais de um século e meio, as agências de propaganda são um modelo de negócio muito bem sucedido. O que está acontecendo hoje com as consultorias é que elas perceberam que existe um nicho de mercado que é exatamente onde estão as agências de propaganda e sempre estiveram, que elas poderiam vir ocupar. Então, sim, existe uma ameaça. Isto não quer dizer que isso vai resultar numa derrota das agências de propaganda. Não acredito nisso. Vai haver uma competição com players, com jogadores novos que não estavam competindo antes. Existe uma ruptura da mídia tradicional. As empresas estão falando diretamente com o consumidor. Qual que é o futuro das indústrias de comunicação, na sua opinião? No caso da comunicação, de um modo geral, a gente está vendo uma evolução. A chegada de novos players, que são os players de tecnologia digital, que a gente conhece, Google, Facebook, todas essas empresas grandes novas, elas trazem novidade para o nosso mercado, mas isso não quer dizer que as mídias tradicionais, os canais tradicionais de mídia vão simplesmente desaparecer da noite para o dia. Isso não vai acontecer. No Brasil isso não vai acontecer. O que nós vamos ver vai ser uma evolução desses meios tradicionais se adaptando à novidade. Vou citar um exemplo. A Rede Globo tem acordos com o Google. A Rede Globo tem acordos com o Google. Isso é uma forma de adaptação. É uma forma de entender e se adaptar, trazer a tecnologia mais para perto para poder responder de uma forma mais contemporânea para os novos desafios. É uma espécie de reinvenção. Os profissionais de marketing parece que estão falando cada vez mais com pessoas e não como consumidores. Qual a sua opinião? Eu acho que se a gente entender que são as pessoas que geram todo o consumo, acho que eles estão certos. Consumidor é uma forma de a gente dar uma categorizada, né, uma carimbada nas pessoas. Né? Não existe consumidor sem uma pessoa. Né? Existem pessoas na condição de consumidores. Né? Então olhar para as pessoas eu acho que é uma arte. Porque as pessoas são muito complexas, elas evoluem, elas se comportam do jeito que a gente não espera, cada vez mais. Os jovens, então, hoje a gente não consegue mapear muito bem como são as reações deles. Então, eu acho que o profissional de marketing hoje ele enfrenta um desafio enorme. Porque ele, da porta de dentro, da porta da empresa para dentro, ele tem que ter equipes que estejam muito bem preparadas para as transformações tecnológicas e essas transformações muito rápidas do consumidor. Da porta da empresa para fora, ele tem que conhecer um monte de ferramentas e instrumentos que ele nem tinha antes e que ele hoje ainda talvez não esteja nem pronto para entender como deveria. Acho que aqueles que se esmerarem nessa conquista e buscarem evoluir e entenderem que essa transformação é inevitável, que eles têm que aprender como fazer para enfrentá-la, eu acho que esse cara, pelo menos, ele está indo no caminho certo, que é o caminho da transformação e o caminho do futuro. Um dos seus trabalhos é justamente desenvolver um olhar sobre os negócios, né? Você falou na sua palestra. Como é que funciona isso na prática? Hoje em dia, o que se exige do nosso setor, e eu estou falando das agências de propaganda, dos veículos de comunicação, até das empresas que são fornecedoras dessa indústria, é olhar cada vez mais para o negócio do cliente como um todo. Porque não existem partes, né? Elas só são didaticamente separadas para a gente olhar para elas e entendê-las um pouquinho melhor. Mas isso é didatismo. Na realidade, o que nós estamos falando, no final das contas, é de negócios. Acho que a nossa indústria perdeu um pouquinho esse olhar que é olhar o todo.
a cadeia de negócios completa dos seus clientes. Acho que, de novo, quem fizer essa lição de casa bem, acho que tem mais chances de ser melhor, mais bem sucedido. Falando sobre as características do millennial, são um tanto quanto complexas e muitas vezes calcadas em estereótipos, né, na sua maioria. Como lidar com isso, na sua opinião? Essa quantidade enorme de informação, de características, como trabalhar isso visando o produto final, a venda, o marketing? A sensação que eu tenho 61 anos de idade, já vivi 6 décadas, eu vi várias transformações acontecendo. Acho que eu não vi nenhuma parecida com essa que a gente está vivendo. Por quê? Porque ela é muito mais complexa e, na minha opinião, muito mais profunda. Para a nossa indústria, essa questão de entender essa complexidade é um desafio enorme, muito maior do que foi em décadas passadas. Como resolver isso depende de você colocar as caixinhas certas, nos lugares certos, e administrar isso de uma forma inteligente e rentável para os seus clientes. Um dos temores das agências de propaganda hoje em dia é a redução nos investimentos em marketing. Como lidar com isso? Como estar melhor preparado para fazer a diferença e tentar mudar um pouco esse cenário? Na minha palestra eu falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que existem linhas de receita que as agências hoje não têm dentro de casa, mas que elas poderiam ter. Lidar com dados, lidar com tecnologia, trazer novos negócios na linha de estar perto das startups, por exemplo, trazer conteúdo como uma forma de receita, pensarem em mudar um pouquinho a sua forma de ir em busca de rentabilidade, serem mais parceiras de negócio dos seus clientes, dos seus anunciantes. Eu fui dono de uma agência de propaganda há muito tempo atrás, que um dos nossos modelos de negócio era o resultado do cliente. A gente acompanhava a planilha de vendas do cliente. Como ele não tinha muita grana de marketing, a gente se remunerava pela venda. Então, se ele vendia bem, a gente ganhava. Se ele não vendia bem, a gente não ganhava. Então, é possível fazer isso hoje. O que eu quero dizer fundamentalmente existem novas linhas de receita para rentabilizar mais o negócio. Se o anunciante do lado de lá, ele está pegando a verba que antes existia, que se chamava de marketing, e investindo num monte de outras coisas que são conexas. O que a nossa indústria tem que fazer é perceber essa complexidade e ir em busca de novas linhas de receitas nessa nova cadeia de necessidade dos seus clientes. Obrigada, Pir, pela entrevista. Obrigada a você pela atenção.